noite a todos, a todas. Sejam muito bem-vindos. Mais uma reunião virtual que nos permite aí refletir, vibrar, orar e compartilhar os ensinamentos do Evangelho de Jesus a todos aqueles que se interessam pela doutrina espírita ou têm algum cunho espiritualista. Desejo a todos muita luz, muita paz em seus corações. Nós teremos nesta noite conosco a nossa querida amiga Rosana Manso. Muito obrigado, Rosana, mais uma vez. Que Deus a ilumine e abençoe a toda a sua família, a sua vida, para que você continue nessa empreitada, estudando, se dedicando a levar àqueles que a convidam o seu entendimento à luz do Evangelho de Jesus e da doutrina espírita. Então vamos elevar os nossos pensamentos, nos preparar para essa reunião da noite, pedindo a Deus, nosso Pai, rogando que derrame sobre nós muita luz, que permita que as forças do bem possam se conectar com todos nós nesse instante, para que possamos somar forças, encarnados e desencarnados, direcionando pensamentos de luz, pensamentos de fé, de esperança, de confiança a todos os irmãos que sofrem na Terra, sejam eles encarnados ou desencarnados. Que nesta noite, mais uma vez, nos seja permitido, por esses instantes que aqui passaremos juntos, abrir as nossas mentes e os nossos corações, para que esses conhecimentos que vamos receber nesta noite possam penetrar fundo o nosso íntimo, transformando o nosso jeito de entender as coisas, o nosso jeito de pensar, sabendo que também nós, todos nós, estamos caminhando, buscando ser melhores a cada dia, a cada minuto, a cada segundo, e que continuemos assim. Senhor Jesus, nós te rogamos paz para a humanidade, paz para esse planeta maravilhoso que nos abriga, e te rogamos, Senhor, que a tua luz esteja sempre conosco, e que tu, Senhor, através dos teus representantes, abrace a humanidade nesse momento de dificuldade. E que assim seja. Mensagem da semana, do livro Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Sois a luz. Vós sois a luz do mundo. Jesus, Evangelho de Mateus. Quando Cristo designou os seus discípulos como a luz do mundo, assinalou-lhes tremenda responsabilidade na terra. A missão da luz é clarear caminhos, varrer sombras e salvar vidas. Missão essa que se desenvolve invariavelmente à custa do combustível que lhe serve de base. A chama da candeia gasta o óleo do pavio. A iluminação elétrica consome a força da usina. E a claridade, seja do sol ou do candelabro, é sempre mensagem de segurança e discernimento, reconforto e alegria, tranquilizando aqueles em torno dos quais resplandece. Se nos compenetramos, pois, da lição do Cristo, interessados em acompanhá-lo, é indispensável a nossa disposição de doar as nossas forças na atividade incessante do bem, para que a boa nova brilhe na senda de redenção para todos. Cristão sem espírito de sacrifício é lâmpada morta no santuário do Evangelho. Busquemos o Senhor,
oferecendo aos outros o melhor de nós mesmos. Sigamo-lo auxiliando indistintamente. Não nos detenhamos em conflitos ou perquirições sem proveito. Vós sois a luz do mundo, exortou-nos o Mestre, e a luz não argumenta, mas sim esclarece e socorre, ajuda e ilumina. Emmanuel. Boa noite a todos, muita paz em nossos corações. Agradeço a Jesus e a todos vocês do Bezerra de Menezes que me convidou para mais uma noite de reflexões. O tema da nossa noite de hoje é sobre simpatia, ou seja, simpatias e antipatias terrenas. Será que nós gostaríamos de ser simpáticos? Será que todo mundo gosta de ser bem recebido e receber simpatia do outro? Por que se dá essa busca nossa pela simpatia? Então, meus irmãos, nós vamos começar aqui no Evangelho de Mateus. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Isso está em Mateus capítulo 5, versículos 44, 46 a 48. É tão interessante que aqui a gente vê no imperativo, né, no bom português, a gente vê Jesus falar conosco no imperativo. É como se fosse uma ordem. Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial. Então, será que Jesus falou isso porque é uma lei da vida? Como bons espíritas, nós sabemos da necessidade de cumprirmos a lei da evolução. Mas o que refere-se, né? O que Jesus fala sobre a perfeição? Por que ele nos convidou para seguir esse caminho da perfeição? Na verdade, ele nos deu uma ordem, né? Voltando assim para ver essa figura de linguagem aqui, que é o no imperativo. Então, considerando isso, olha mais uma vez no Evangelho em que consiste a perfeição. A perfeição está toda, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta. Unicamente no contato com seus semelhantes nas lutas mais árduas é que ele encontra ensejo de praticá-la. Aquele, pois, que se isola, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de aperfeiçoar-se, não tendo de pensar senão em si, sua vida é a de um egoísta. Então, meus irmãos, eu até grifei essa frase, unicamente no contato com seus semelhantes. Então, a nossa perfeição, ela está ligada ao contato com o semelhante, ao próximo. Nós sabemos que Jesus o tempo todo nos convidou para a prática da caridade, para o convívio, para ir ao encontro do outro. Isso é indiscutível dentro do Evangelho. Agora, é muito interessante que, caso a gente queira experimentar o contrário, ou seja, o isolamento, aí nós estaremos presos no egoísmo. E os espíritos nos alertam, né, que o egoísmo e o orgulho é a base de todos os vícios e da nossa desdita. Então, diante disso, o que significa simpatia no dia a dia? Porque eu joguei para vocês a reflexão, né? Será que a gente gosta de uma pessoa simpática? Será que é bom quando alguém chama a gente de simpático? E eu fui olhar no dicionário. No dicionário está assim: simpatia, impressão agradável, disposição favorável que se experimenta em relação a alguém que não se conhece ou que pouco se conhece. Afinidade moral, similitude no sentir e no pensar que aproxima duas ou mais pessoas. Olha só que legal, porque a gente como espírita sabe da importância do pensar, do sentir, né? Isso faz parte do nosso ser. E isso é uma capacidade nossa e é o que realmente nos liga uns aos outros e na nossa afetividade, né? E hoje a gente vai confirmar isso com relação também a Deus. Então, no Evangelho,
a gente vê esse convite o tempo todo. E no dicionário está falando de afinidade moral, ou seja, uma afinidade no ser, no modo de ser, na personalidade, no caráter, né, no modo de encarar a vida. Então, é muito interessante, aqui não tem como a gente projetar os slides, eu coloquei vários rostos que passam para a gente essa ideia de simpatia, né? Eu tinha até colocado a figura, coloquei a figura do Papa Francisco, que eu acho ele super simpático, o Chico nem se discute, Dalai Lama, né? E coloquei um rosto de um desconhecido que sorri não só com a boca, mas com os olhos, e que, de uma certa forma, atrai o nosso olhar. Então, considerando a reencarnação, né, como bons espíritas, quando a gente fala assim, nossa, bati o olho em fulano e adorei aquela pessoa, achei fulano tão simpático, eu gosto de fulano, será que isso é coisa de outra vida? Só pode ser. Mas aí eu fui no Livro dos Espíritos, na pergunta 387. Olha só, a simpatia tem sempre por princípio um anterior conhecimento? Não. Dois espíritos que se ligam bem naturalmente se procuram um ao outro, sem que se tenham conhecido como homens. Então, quer dizer, se conheceram como espíritos, tem uma ligação espiritual? Então, os espíritos estão afirmando que não necessariamente se tem conhecimento desse ser que a gente tem afinidade, porque já o conhecemos de outra encarnação. Olha que interessante. Na pergunta seguinte, na 388, Kardec perguntou para os espíritos: os encontros que costumam dar-se de algumas pessoas e que comumente se atribuem ao acaso não serão efeito de uma certa relação de simpatia, de atração? Olha o que os espíritos responderam, porque Kardec era tinhoso, ele perguntava e, para não deixar dúvida, ele perguntava de novo de outra forma. E aí os espíritos responderam: olha só, entre os seres pensantes há ligação que ainda não conheceis. O magnetismo é o piloto desta ciência, que mais tarde compreendereis melhor. Então, é muito interessante, porque às vezes o espírita dogmático, né, aquele que pega no Pentateuco e pronto, né, mal lê André Luiz ou Emmanuel, que foi recebido pelas mãos de Chico, e diz, não, isso não é espiritismo, isso aqui também não é espiritismo. Gente, o espírito sopra onde quer. E espiritismo é ciência, filosofia e religião. São as três coisas. E Kardec, será que trouxe toda a verdade para nós? Toda a verdade espiritual? Não! Ele mesmo disse que a revelação seria progressiva. E a palavra magnetismo, quando nós falamos de magnetismo, a gente precisa então olhar o que significa magnetismo. E eu fui lá no dicionário. Em física, pode-se entender como magnetismo uma força que exerce repulsão ou atração sobre determinado corpo. Um exemplo são os ímãs, que atraem objetos metálicos. E isso faz parte da nossa realidade, né? A palavra magnetismo tem esse poder de trazer a ideia de atração. Então, no espiritismo, o que significa magnetismo? Porque os espíritos falaram lá para Kardec que existem ligações entre os seres que a gente ainda não pode compreender. E que a palavra magnetismo, né, o magnetismo seria o piloto desse estudo. Então, olha o que Emmanuel traz para nós no Consolador. Pergunta 140. Os astros influenciam igualmente na vida do homem? Resposta de Emmanuel. As antigas assertivas astrológicas têm a sua razão de ser. O campo magnético e as conjunções dos planetas influenciam no complexo celular do homem físico, em sua formação orgânica e em seu nascimento na Terra. Porém, a existência planetária é sinônima de luta. Então, quem aqui já não viu os nossos, vamos dizer, nossos parentes, né, as pessoas que vieram antes de nós, dizer assim, olha, tal época é ótimo para plantio, plantar alho só em determinada lua. Qual aí das mulheres que estão vendo essa palestra, que estão me ouvindo, que não vai às vezes olhar para saber em que lua nós estamos para cortar o cabelo? Então, Emmanuel está conferindo, né? Está confirmando, aliás, para nós que existem influências sobre nós, que uma coisa pode influenciar em outra entre os seres. Então, pensando nisso,
olhando sobre o magnetismo mais de perto, nós vamos descobrir que tem uma figura importantíssima no estudo do magnetismo, que é Mesmer. Por isso que o magnetismo é também conhecido como mesmerismo. Quem que é Mesmer? Mesmer, né? O nome dele era Franz Anton Mesmer. Ele nasceu no século XVIII, em 1744, na Suábia, que é uma região hoje, né, que é ocupada pela Alemanha. Para ele, magnetismo pode ser definido como a reciprocidade estabelecida entre duas criaturas vivas através do fluido magnético. Então, veja bem, a palavra fluido aparece demais no Espiritismo e a gente vai falar um pouquinho disso também. Para ele, né, o magnetismo animal, que é de um ser sobre o outro, foi utilizado em uma terapêutica pela primeira vez em 1773, numa enferma chamada Francisca. Ela tinha 29 anos, estava muito fraca, era amiga da família e, inclusive, amiga da família de Mozart. E foi a primeira vez que Mesmer tentou usar esse magnetismo, essa capacidade de influência de um ser sobre o outro, porque é isso mesmo que significa a palavra magnetismo. Então, meus amigos, considerando isso, a palavra magnetismo, nós vamos ver que Mesmer utilizou dessa maneira a primeira vez. E eu fui procurar também no dicionário sobre reciprocidade, porque ele disse que magnetismo é a reciprocidade estabelecida entre duas criaturas, né? Considerando o magnetismo animal. Porque se a gente for olhar também na natureza, existe o magnetismo das plantas, dos metais, né? Dos cristais. Quem aqui quando era criança não recebeu uma benzedura? A gente, quando era criança, eu, por exemplo, às vezes estava desanimadinha, falava assim, mãe, vou na Dona Maria para ela me benzer. Ela pegava um galinho verde, me benzia e na mesma hora aquele galinho ficava todo murchinho. Então isso a gente sabe que é a capacidade também da planta de captar algo, né? Esse campo vibratório que às vezes está negativo. Então a palavra reciprocidade, sabe o que ela significa? Significa dar e receber. Por isso, é uma condição essencial para a qualidade das relações entre as pessoas. Isso está no dicionário. Olha só que legal. Reciprocidade é essencial para a qualidade das relações entre as pessoas, dar e receber. E o que é magnetismo no Espiritismo? Se a gente olhar bem mais profundamente, na doutrina espírita, este magnetismo que irradia do ser humano é denominado simplesmente fluido e brota naturalmente ou é desencadeado pelo poder magnético da vontade, como ocorre com os hipnotizadores, com os magnetizadores e com os médiums, intermediários entre o mundo material e o universo espiritual. O nosso passo é baseado nisso, nessa vontade ardente de atuarmos sobre um ser, uma pessoa que está à nossa frente. Então, o magnetismo faz parte dessa influência que temos uns sobre os outros, né? É essa reciprocidade, é essa atração e essa capacidade de dar e de receber, ou seja, de nos influenciarmos mutuamente. Então, continuando, eu fui olhar, né, com relação à palavra fluido, porque a gente sabe, a gente utiliza muito na doutrina espírita, olhando no Livro dos Espíritos e na Gênese de Kardec, a palavra fluido cósmico universal. Então, a gente tem por preceito que todo o universo, todas as coisas, todas as substâncias surgiram de um fluido universal partindo de Deus, que se chama fluido cósmico universal. Mas olha só o que Kardec deixa para nós assentado em A Gênese, no capítulo 2 sobre Deus, item 25. Ele diz assim, meus amigos, prestem atenção. Longe de nós o pensamento de materializar a divindade. A imagem de um fluido inteligente universal não é, evidentemente, senão uma comparação mais própria para dar uma ideia mais justa de Deus do que os quadros que o representam sob uma figura humana. Então,
Aquilo que Kardec e os espíritos adotaram como premissa dos nossos estudos e raciocínios, considerando o nosso nível evolutivo, né? Aquilo que essas palavras que foram usadas ainda não penetra na essência de toda a verdade. Porque nós vivemos no relativo, porque a verdade absoluta só está em Deus. Então, veja bem, longe de materializar a divindade, Kardec já o disse. Então, esse fluido cósmico é uma palavra, uma comparação, para que a gente comece a desconstruir essa ideia de que Deus tem uma forma humana e está sentado em algum lugar, para que a nossa mente comece a avançar mais sobre a questão da criação e da nossa relação com a divindade. Por isso que eu peço permissão a vocês, meus irmãos, respeito cada um de vocês. Sou espírita há 39 anos e há 20 eu estudo a obra de Pietro Baldi. Um filósofo e médium, antes de mais nada, um seguidor do Cristo, que foi convidado pelos espíritas para vir para o Brasil na década de 50, deu 100 palestras, voltou para a Itália e, a convite dos próprios espíritas, veio para morar no Brasil. Escreveu 10 obras lá e 14 aqui. E quem quiser ir na internet, procura lá para ver fotos dele com Chico. Quem pegar a biografia de Chico, tá lá. As vidas de Chico Xavier, pelo jornalista, né, o Souto. Tem uma parte que ele fala que Chico recebeu uma visita ilustre do médium e filósofo Pietro Baldi. Ele amava a Grande Síntese, que era também um dos livros preferidos de Chico. E eu peguei na obra Deus e o Universo, de Pietro Baldi, aquilo que Pietro Baldi escreveu a partir da sua mediunidade de captação do pensamento superior, dos espíritos superiores. Ele escrevia de madrugada porque o espírito não ficava do lado dele ou tomava-lhe a mão. Ele captava, isso é a intuição pura, ele captava o psiquismo das altas esferas. Então, quando ele escreve Deus e o Universo, ele estava até doente, febril, escreveu rapidamente esse livro e ele teve uma visão. Qual foi a visão de Pietro Baldi? Então, se nós partirmos do princípio de que Deus sempre existiu, que Deus ocupa tudo, que Deus está em toda parte, no princípio só havia Deus. E ele usa uma figura, né? Ele fala na obra dele que ele tentou trazer toda a verdade que ele conseguiu captar, os ensinamentos das altas esferas, trazendo para a linguagem humana. Então, ele coloca assim no livro: apareceu-me Deus como uma esfera que envolve o todo. Ele é a essência da vida. Nada pode existir fora de Deus. Nada lhe pode ser acrescentado nem tirado. Neste processo, Deus multiplicou-se como que se dividindo num número infinito de seres e, no entanto, continuando uno. Meus irmãos, veja bem, Deus é algo que preenchia tudo. Se ele fosse criar, né, os seus filhos a partir de algo fora dele, significa que nós estaríamos acreditando que Deus teria limites. E Deus não tem limites. Então, quando Deus nos resolve criar, e qual é a natureza de Deus? Puramente espiritual. Ou seja, Deus é algo que a gente não consegue definir, mas é algo completamente diverso e diferente da matéria. E o que a gente pode chamar disso é a natureza espiritual de Deus. E se a gente utilizar uma só palavra para defini-lo, seria amor. Então, Pietro Baldi, falando que quando Deus resolveu nos criar, ele se multiplicou. Imagina uma esfera e dentro dessa esfera vários pontinhos. É o momento dessa multiplicação. Nós fomos criados no seio divino, criados com a genética divina. Por quê? Filho de gato é gato, filho de cachorro é cachorro. E filho de Deus só pode ser Deus também. A criatura nunca é igual ao Criador. Mas nós recebemos duas forças, né, da vida, do Criador. Deus e vida é a mesma coisa, que é o amor. Se nós temos o DNA divino, nós temos a capacidade de amar. E o egocentrismo, que não era egoísmo. Recebemos, consequentemente, a liberdade, porque o amor pressupõe a liberdade. Então, Deus se multiplica, né, em numerosos seres espirituais, que é a criatura, né, o ser espiritual que nós somos, né, centelhas divinas. Mas ele mostra na sua obra que a terça parte da criação, pela liberdade, né,
deveria respeitar o outro. Nós fomos criados todos juntos e interligados como uma rede. Nós deveríamos dar, porque o amor se doa. E ao mesmo tempo teríamos uma força de atração chamada egocentrismo. Egocentrismo é essa capacidade de atrair para si. Assim como Deus seria o centro de toda essa criação primordial que o Balde chama de sistema, e ele nos atrairia por amor. Mas ele explica, né? E ele não viu tudo. A visão dele nos aproxima mais um pouquinho de alguns raciocínios para a gente tentar entender o nosso destino espiritual e a nossa origem espiritual. Mas ele diz assim, olha, em determinado momento a criatura, a terça parte da criação, né, esquecendo de expandir, vamos dizer, e atraindo mais do que expandindo, começou a causar uma desordem em si mesmo. Então todos aqueles seres que fizeram um movimento, né, exagerado do eu, começou a perder o contato com os outros. E assim, num movimento que a gente poderia imaginar como uma espiral, foi se fechando a consciência. E como Deus é infinito, não dá para sair fora de Deus, a terça parte da criação teria feito um movimento que na obra dele ele chama a queda do ser. Só que tudo que nós tínhamos na nossa alma não se perdeu, caiu no inconsciente. É por isso, meus amigos, que os espíritos responderam para Kardec, né? Quando Kardec perguntou onde está escrita a lei de Deus, eles responderam assim, secamente, na consciência. E eu sempre, estudando espiritismo, falava, gente, mas por que a gente não sabe da lei de Deus se está dentro da gente? Então, a evolução é justamente isso, abrir a nossa consciência nessa grande espiral evolutiva, expandindo a capacidade de amar. Nós somos filhos do amor, né? Recebemos esse dom divino e voltar para Deus é nos ligarmos novamente na realidade espiritual pura e verdadeira. Então aqui não é a minha intenção dar uma aula de queda para vocês, mas é dizer que muitos seres já perceberam muitas coisas e o Balde traz isso maravilhosamente escrito no livro Deus e Universo, no livro O Sistema, no livro Queda e Salvação. Então, companheiros, se nós somos filhos do amor, se nós temos a capacidade de amar e todo ser quer ser amado, né? Todo ser precisa descobrir que a maior frustração não é ser amado, é não saber, né? É ter esquecido como se ama. É ter esquecido essa capacidade de doar. E o Balde coloca no livro A Evolução do Amor, né? No livro A Grande Síntese, desculpe, no capítulo A Evolução do Amor, que é o capítulo 82, ele coloca assim, amor, impulso fundamental da vida, força de coesão que rege o universo, potência divina de eterna reconstrução. Encontrá-lo-emos sempre indestrutível, em formas infinitas, em todos os níveis do ser. Com este o amor subirá, sublimando-se até o paraíso dos santos. Então os santos, os místicos, os evoluídos, meus irmãos, eles têm uma expansão da consciência. Ou seja, eles começam a manifestar essa consciência divina que está sepultada, que está inconsciente da sua verdadeira natureza. É por isso que Jesus disse, brilhe a vossa luz. É por isso que Jesus disse, o reino dos céus não está aqui nem acolá, mas está dentro de vós. Então, aprender a amar é reconstruir esse cimento que nos liga. Na verdade, esse magnetismo que nos atrai uns para os outros é amor. Mas como nós estamos adoecidos e fechamos com a queda, nós cultivamos o amor egoísta. A evolução é aprendermos o amor altruísta. O Espírito Hamed, no livro intitulado Um Modo de Entender, Uma Nova Forma de Viver, ele coloca num pedaço do livro dele assim, ó. Não obstante a nossa origem sagrada, sagrada por quê? Porque a gente veio de Deus. Muitos entraves nos prendem à ideia de separação da unicidade, da unidade cósmica, unidade, contrariando o que o Mestre nos ensinou ao afirmar que nesse dia compreendereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Que pedacinho é esse? Nesse dia compreendereis que estou eu em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. É da passagem de João, quando Jesus conversava com os apóstolos, e quando ele já estava prestes a partir, ele disse, dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais.
Entretanto, vós me vereis. E naquele dia entendereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Então, Deus se revela para nós, né? O Cristo se revela para nós quando nós saímos dessa superfície egóica, dessa consciência, né? Desse eu inferior, porque Hamed fala do eu inferior em que nós vivemos, e deixamos vibrar dentro de nós a nossa parte divina, que é o eu superior. Porque nós estamos todos interligados uns aos outros. A criação, ela foi única no seio de Deus. Mas é como se nós criássemos uma realidade agora ilusória de que o centro da vida somos nós. Quando nós afastamos de Deus e nos, vamos dizer, fechamos para Deus, surgiu o universo físico de matéria. Por isso que nós vivemos na matéria. A matéria surgiu por conta disso. Agora, o que nós precisamos fazer é abrir a nossa consciência, ir nos desapegando dessa forma egóica e, consequentemente, transformando toda a matéria também. A matéria evoluirá. Porque na pergunta 540 é bem claro, tudo se encadeia na natureza por laços que ainda não podeis compreender. Do átomo ao arcanjo que começou por ser átomo. E eu não trouxe aqui a pergunta, mas eu vou trazer no momento oportuno. Emmanuel fala que a evolução, ela pressupõe também um caminho para todos os seres, animados e inanimados. A nossa verdadeira condição é espiritual. Agora nós vivemos na dualidade, espírito, matéria, alto e baixo, esquerdo, direito, porque nós nos fragmentamos, saímos da unidade com os irmãos, né? Perdemos a conexão com os irmãos e com Deus, por isso que os espíritos falam em evolução. Só existe evolução da matéria para Deus, porque nós saímos de Deus e nos fechamos para Deus. A obra de Pietro Baldi é maravilhosa. Isso aqui é um convite para o que ele tem, e eu não estou obrigando ninguém a confiar no que eu estou falando ou acreditar, mas simplesmente a começar a pensar, ok? Então, Emmanuel é bem claro, né? No livro Pensamento e Vida, ele coloca assim: em qualquer providência e em qualquer opinião, somos sempre a soma de muitos. Expressamos milhares de criaturas e milhares de criaturas nos expressam. É que sentindo, mentalizando, falando ou agindo, sintonizamos-nos com as emoções e ideias de todas as pessoas encarnadas ou desencarnadas, da nossa faixa de simpatia. Ele usa a palavra simpatia, gente, fortificando-nos para o bem ou para o mal. Então, simpatia é amor. Com a evolução, a gente vai formando faixas, que a gente estreita os laços, e estreitamento de laços com os espíritos superiores é somente pelo amor. Por isso que os orientais falam em autoiluminação. A iluminação é um processo quando nós nos voltamos para nós e trabalhamos o nosso lado egóico. A Hamed diz assim: o ser consciente é uma criatura renovada pela experiência interior. Vive na iluminação íntima como uma pessoa comum no seio da coletividade. Dispensou a segurança da expectativa e das idealizações do eu inferior, porque tem a convicção e a estabilidade sublime do eu superior. Eu já disse algumas vezes, em vários lugares que eu vou dar palestra, que eu faço um curso de autodescobrimento chamado Pathwork, que ele é formado por 258 palestras, né? Essas palestras foram enviadas por um guia espiritual através de uma médium chamada Eva Pierracos. E o que nós aprendemos no Pathwork é olhar, é nos percebermos no nosso eu inferior. Porque à medida que eu trabalho o meu eu inferior, esse eu superior, ele emana, nós começamos a emanar amor. Por isso que nós mudamos o nosso ambiente, até do nosso ambiente familiar, porque todos nós vivemos a dualidade. Nós queremos ser felizes e aprender a amar, mas ficamos presos no eu inferior. E quando dentro de uma família alguém começa a trabalhar o seu lado espiritual, a sua transformação interior, ele está tocando no seu eu superior e o seu eu superior toca no eu superior do outro, no coração do outro. Por isso que a gente fala, né, em maneira
na maneira assim mais popular. Ah, fulano tocou o meu coração porque tocou no eu superior divino. Aí, dando um exemplo prático, né? Por exemplo, quando eu pego um objeto e coloco assim do meu lado, falo assim, eu gosto que esse objeto fique aqui. Quem que tirou esse objeto daqui? Eu morro de raiva quando alguém faz isso. Isso é eu inferior. Quando eu chego para alguém e digo assim, olha, é para fazer do jeito que eu tô falando, que quem manda aqui sou eu. Isso é eu inferior. O eu superior, sabe como que ele fala? Oi, gente, tudo bem? Vamos discutir a melhor solução para esse problema? O que você acha? Isso, por exemplo, partindo de um chefe. Isso é eu superior. Eu superior diz assim, olha, eu vou pensar mais nessa questão, acho que eu estou errado. Você me perdoa? Isso é eu superior. Aí mora Deus. Aí está o reino de Deus. Então, Hamed nos chama a atenção para nós observarmos aonde é que nós estamos respirando. Então, com relação a isso, na pergunta 294 do Livro dos Espíritos, né, tá falando sobre a antipatia. A lembrança dos atos maus que dois homens praticaram um contra o outro constitui obstáculo a que entre eles reine simpatia? Aí os espíritos responderam, essa lembrança os induz a se afastarem um do outro. Porque um está preso, os dois estão presos no nosso eu inferior, né, nos seus eus inferiores, na mágoa, no ressentimento, e sair desse lugar e procurar perdoar é deixar que o nosso eu divino se manifeste. Por isso, meus irmãos, Emmanuel no Consolador completa para nós o entendimento de simpatia. Devemos, porém, considerar que toda antipatia, aparentemente a mais justa, deve morrer para dar lugar à simpatia que edifica o coração para o trabalho construtivo e legítimo da fraternidade. Então veja bem, a verdadeira simpatia é a criação pelos laços do amor genuíno. É quando nós saímos das nossas máscaras, é quando nós trabalhamos realmente o amor fraternal e voltamos a perceber que somos todos um, que somos a unidade com o divino que está em nós e que está em todos os seres da criação. Então eu peço permissão para trazer para vocês que a vida na matéria, um dia, ela, com a nossa evolução, a própria matéria, ela sucumbirá e só sobreviverá o espírito. Porque em tudo ao nosso redor é uma consciência em evolução. Por isso que os espíritos falaram tão comedidamente para nós, né, dos 3 reinos da evolução, no reino mineral, vegetal, animal. Então, consequentemente, meus irmãos, todos nós voltaremos a Deus. Então, a nossa alma gêmea é Deus. Por isso que às vezes a gente fica pensando em encontrar aquela cara metade, né? E eu fui no Livro dos Espíritos para ver sobre isso. Olha a pergunta que Kardec fez. As almas que devam unir-se estão desde suas origens predestinadas a essa união e cada um de nós tem, na alguma parte do universo, sua metade, a que fatalmente um dia reunirá? Não há união particular e fatal de 2 almas. A união que há é a de todos os espíritos, mas em graus diversos, segundo a categoria que ocupam, isto é, segundo a perfeição que tenham adquirido. Quanto mais perfeitos, tanto mais unidos. Da discórdia nascem todos os males dos humanos. Da concórdia resulta a completa felicidade. Então vejam bem, quanto mais perfeitos, tanto mais unidos. Da discórdia nascem todos os males humanos. Da concórdia resulta a completa felicidade. Então, meus companheiros, a palavra simpatia, ela pressupõe isso, resgatar os verdadeiros laços de fraternidade pelo amor, essa ligação suprema de alma para alma. Por isso que os tempos nossos agora exacerbaram esse movimento todo do planeta como um todo. E na Gênese, para a gente finalizar, que meu tempo está esgotando, devendo a prática geral do Evangelho determinar grande melhora no estado moral dos homens, ela por isso mesmo trará o reinado do bem e acarretará a queda do mal. É, pois, o fim do mundo velho, do mundo governado pelos preconceitos, pelo orgulho, pelo egoísmo, pelo fanatismo, pela incredulidade, pela cupidez, por todas as paixões pecaminosas. Então, meus irmãos, é hora da gente perguntar, nós somos preconceituosos?
Observe o mundo ao nosso redor. Não basta bater no peito e dizer que é espírita. Nós precisamos sermos simpáticos uns com os outros, resgatar os laços de amor e, no mínimo, a gente aprender a ter respeito. Nós vivemos num mundo em que homem é melhor do que mulher, branco é melhor do que preto, heterossexual é melhor do que homossexual. E a minha família é melhor do que a de todo mundo, porque eu casei na igreja de véu e grinalda. E o outro que constituiu a sua família, que foi morar junto, não é considerado família. Os novos moldes familiares precisam ser respeitados. Respeitar o outro nas suas escolhas, isso já é um princípio de amor. Que Jesus nos ajude a descobrir o reino do amor dentro do nosso coração. Que a gente aprenda que o amor surge a partir do nosso olhar para dentro de nós mesmos. Como Hamed disse, né? Não viveremos mais pelo mundo governado pelo nosso ego, pelo nosso eu inferior, mas buscando revelar para nós esse eu superior divino, onde mora o amor que Jesus aprendeu a ter. Por isso que Jesus falava, eu e o Pai somos um, porque a sua consciência expandiu em amor e encontrou a unidade em Deus. Isso é a lei da perfeição. Isso é a lei da iluminação, é o nome que a gente queira dar para isso. Isso é descobrir o reino de Deus em nós. Muita paz em nossos corações, um beijo grande para todos vocês. E que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Tudo bem? Espero que estejam todos passando muito bem. Então vamos para a última parte, a energização, vibrações, passe à distância e fluidificação da água. Como sempre, nós pedimos que cada um procure esvaziar a mente dos problemas, das correrias do dia a dia, das dificuldades que todos nós enfrentamos e que possam elevar os pensamentos a Mestre Jesus. Vamos fechando os nossos olhos, vamos respirando profundamente, buscando nos acalmar e buscando também esse contato maravilhoso com a espiritualidade maior, com Jesus. Vamos imaginando a figura amada de Jesus, seu olhar amoroso, seus braços abertos, com as mãos estendidas, como se estivesse nos aguardando para um abraço amoroso. E vamos nos colocando próximos de Jesus, nos sentindo abraçados, acalentados, sentindo a alegria no coração de poder estar junto ao Mestre querido. E vamos agradecer por esse momento. Pois sabemos, porque Jesus nos deixou um ensinamento que diz que onde estivessem 2 ou mais pessoas unidas em seu nome, que Ele ali estaria. E devido à tecnologia, à modernidade, hoje nós estamos nos encontrando virtualmente. Mas temos a certeza de que Jesus está conosco, que Jesus recebe as nossas preces, o nosso clamor, e que devido ao seu amor incondicional, incomensurável, Ele pode nos enviar a sua luz e a sua energia, ainda que virtualmente. Então vamos nos aproximar dele e vamos agradecer. Obrigado, Mestre querido.
Vamos vibrar com muito amor pelo nosso planeta Terra, por todas as regiões de conflito, as regiões de intempéries da natureza, as regiões onde ainda existem perseguições religiosas, políticas, regiões de extrema pobreza, de fome, e pedir a Jesus que ilumine cada um desses locais. Vamos pedir pelo nosso Brasil querido, nossa pátria. Pois sabemos que o nosso país tem uma missão a cumprir no futuro, de ser a pátria do Evangelho e o coração do mundo. E isso depende de nós. Depende do nosso coração para que o nosso país seja o coração do mundo. Que o nosso coração seja amoroso, cheio de luz, de energia. Para que o nosso país possa abraçar a todos aqueles que nos procuram. Vamos rogar pelas famílias, pedir a Jesus que visite cada família e cada lar, que Ele visite cada ser, aonde estiver, mesmo que não tenham lar, levando a fé, a esperança, amor, muita luz. Vamos rogar ao Mestre querido e vamos vibrar por todos os nossos irmãos que estão em sofrimento, passando por provações, por dificuldades. Vamos vibrar por aqueles que perderam a fé, que estão sem um caminho a seguir, que se perderam. Aqueles que estão desanimados, em melancolia, em tristeza, depressão, para que Jesus os ilumine. Vamos rogar ao Mestre querido que olhe para todos os nossos entes queridos, nossos familiares, que os protejam, que os ilumine onde estejam, e rogar para que cada um deles também tenha essa oportunidade de conhecer esse Mestre querido. Mestre, vamos te pedir pela nossa casa de oração, seus seguidores, aqueles que estão virtualmente conosco, os que estão presencialmente, rogar por todas as equipes de trabalho e pela nossa equipe espiritual. Vamos pedir ao nosso querido patrono, Dr. Bezerra de Menezes, que as suas falanges possam atender a todos os nossos irmãos. Possa socorrer a todos que sofrem. E que possam nos trazer muita luz. Senhor, te pedimos que o Senhor visite cada leito de hospital, de UTI, cada lugar onde haja uma pessoa com enfermidade, levando fé e esperança a cada um. Ilumina também os nossos irmãos que estão aguardando algum procedimento, uma cirurgia, um tratamento, uma medicação. Auxilia-os, Senhor Jesus, para que possam ser atendidos naquilo que necessitam. Ilumina os jovens, as crianças. Ilumina todos os animais da sua criação. Ilumina a natureza que anda tão brava conosco.
que o nosso planeta, Senhor, possa um dia se regenerar e que haja muita luz, muito amor entre todos os seus habitantes. Ilumine e protege a cada um de nós que aqui estamos, nesse passe à distância, nessas vibrações, para que também nós possamos te sentir plenamente, para que possamos receber uma chuva de bênçãos nesse momento, nesse passe, para que possamos sentir no nosso coração a alegria de estar contigo, Senhor Jesus, para que possamos sentir essa vibração maravilhosa quando confiamos em Ti, quando depositamos todas as nossas esperanças no Teu amor. Autoriza a fluidificação da água, Senhor, para que ali seja depositado todo o medicamento que nós necessitamos, seja físico, seja espiritual. E que nós possamos, Senhor, acima de tudo, trabalhar intimamente na nossa reforma íntima, como o Senhor nos pede. Sê conosco, Mestre amado, hoje e sempre, que assim seja. Ah, meus irmãos, é com tanta alegria que nós realizamos essa prece, essas vibrações. E nós gostaríamos imensamente que cada um sentisse aquilo que nós sentimos, que é a presença amorosa de Jesus. Estejam sempre confiantes e nunca se afastem do nosso Mestre querido e nem de Deus, nosso Pai. E que eles estejam com cada um de vocês, hoje e sempre, que assim seja.